Bom, precisamos criar uma função que transforma o nosso mapa de strings e dinâmicos recebidos pelo banco de dados em uma lista, porque nós estamos retornando uma lista na nossa função findAll. Afinal de contas, quando a gente precisa usar nossas tarefas no nosso aplicativo, nós precisamos de uma lista de objetos e não uma lista de mapas. A lista de mapas a gente não consegue construir widgets com eles. Pelo menos não no nosso aplicativo especificamente. Se você fizer no seu aplicativo, legal. Mas por enquanto, a gente precisa de uma lista de tarefas. Então vamos lá. Vou criar aqui, então, logo depois da nossa função findAll, depois a gente dá uma refatorada, eu vou criar uma função que transforma nossa lista de mapas em nossa lista de tarefas. Então, a primeira coisa vai ser um método, né, chamado list, vai ser um método tipo lista, uma lista de tarefas, né, e o nome dele vai ser toList, ok? E esse nosso método, ele vai pedir obrigatoriamente por uma lista de mapas. Então, list, do tipo o quê? Do tipo map, né? E o nosso map vai ser de qual tipo? Eu sei, são muitos tipos dentro de tipos, mas tudo bem. É uma lista de mapas do tipo strings e dinâmicos. Então, string dynamic. E o nome dessa nossa lista que nós estamos pedindo, eu vou chamar de lista de tarefas. Eita, cara. Lista de tarefas. Tá bom? Então, agora está vermelhinho aqui porque ela está pedindo por uma lista de tarefas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é um print para a gente verificar que estamos acessando a função toList. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou falar, ó, estamos convertendo toList, ok? Ok. Agora que a gente consegue verificar no nosso console, eu vou criar uma lista de tarefas final. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, final, vai ser uma list de task, tá? E o nome dela vai ser tarefas. Pronto. Nós temos nossa lista de tarefas vazia aqui. E agora a gente precisa adicionar para a nossa lista de tarefas os nossos mapas transformados em tarefas. Como a gente faz isso? Vamos usar a função de loop. Então, vou vir aqui com for, tá? Então, para, né? Cada map, então vou vir aqui no nosso map, que a gente acabou de buscar, né? Nosso map do tipo string dynamic, né? Oh, beleza. A gente vai buscar nesse nosso map de strings dynamics cada linha na nossa lista de tarefas. Lista de tarefas. Beleza. Então, recapitulando, nós estamos criando um for aqui que vai verificar cada uma das linhas do nosso mapa na nossa lista de tarefas, que nós recebemos da nossa função toList. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai falar o seguinte, para cada uma das linhas, né, uma linha contém um nome, uma dificuldade e uma imagem. Né? Então, para cada uma das linhas, nós vamos criar uma tarefa. Então, final task, chamado tarefa, né? E essa tarefa vai receber um task, né, que é o nosso objeto tarefa, que precisa de um nome, uma foto, uma dificuldade, lembra? Nós vamos criar a nossa tarefa baseada no que encontramos no nosso mapa. E como é que a gente pega os valores do nosso mapa? Nós podemos falar que na linha nós temos algumas informações. Na linha nós temos o name, e nós vamos associar o name dessa linha ao nome da tarefa. A mesma coisa na foto. Vamos vir aqui na nossa linha e associar essa linha, vamos lá, ao nosso, no caso não é dificuldade a segunda, né? No caso é a imagem. Então, vou vir aqui, image. E a mesma coisa no último aqui, que é a dificuldade, né? Então, linha de underline difficulty. Lembrando que eu estou colocando tudo como underline, porque o nome das nossas variáveis é privado, então tudo underline não vai sair desse nosso documento. E agora, o que a gente precisa fazer é adicionar à nossa lista de tarefas essa tarefa que acabamos de transcrever, de converter. Então, vou vir aqui, ó, tarefas, que é uma lista, né? E eu posso usar a função add, que é uma função padrão de listas, e eu posso adicionar um valor a essa tarefa. E esse valor que eu posso receber ele apenas aceita valores do tipo tarefas.
né? Então, eu vou vir aqui e falar, você vai receber a tarefa que acabamos de criar. Então, a tarefa acabou de entrar na nossa lista de tarefas. Para cada uma das linhas vai ser adicionada essa tarefa e vamos criar a lista de tarefas. Legal, né? Então, por fim, logo depois desse nosso for, eu vou vir aqui e falar, ó, vou dar um print para a gente ter uma certeza de que as coisas funcionaram, tá? Eu vou vir print, vou falar lista de tarefas e vou printar essa nossa lista de tarefas chamada tarefas, para quando isso tudo acontecer, a gente conseguir visualizar no nosso console, mais uma vez. Né? E por fim, a gente precisa retornar essa nossa função toList, a gente precisa retornar a nossa lista de tarefas. Né? O que a gente vai retornar? A gente vai retornar tarefas. Fácil e simples assim. Eu sei, não é tão fácil nem tão simples assim, tudo bem. Se você não entendeu algum dos pontos, pode me procurar lá no fórum que eu explico com mais detalhe. Tá? Então, beleza. Nem vou recapitular completamente aqui, porque a gente entendeu que transformamos o nosso mapa em uma lista de tarefas. E agora a gente pode adicionar essa nossa lista de tarefas, né, no nosso Find All. Afinal de contas, nós queremos retornar no nosso Find All uma lista de tarefas, não uma lista de mapas. Então, aqui no nosso return, né, a gente vai usar a função toList, como já estava aqui, e ela busca por uma lista de tarefas. Ela precisa dessa lista de tarefas, que é um mapa. Né? Ele busca por um mapa a lista de tarefas. Vou até mudar esse nome porque não está legal. Não está didático. Vou mudar aqui para mapa de tarefas. E vou vir aqui no lista de tarefas da linha 24, apertar, acho que é Shift F6. Shift F6 e ele permite que eu renomeie tudo. Então, em vez de lista de tarefas, vai ser mapa de tarefas. Refatorei, todo mundo virou mapa de tarefas em todos os lugares. E aqui no nosso toList eu posso vir e falar, eu quero o meu mapa de tarefas. Né? Vai ser o mapa de tarefas que ele pede. Só que o mapa de tarefas é só o nome do que ele está pedindo. No nosso caso do Find All, nós queremos adicionar o nosso mapa de tarefas encontrados, que é igual ao quê? Igual ao nosso resultado, que foi lido no nosso banco de dados. Então, eu vou vir aqui e colocar result, sem o M. Pronto, agora nada mais chora e nós temos o nosso Find All completinho e o nosso método de transformação de mapas para listas de tarefas. Bacana? Agora falta uma coisa, falta a gente finalizar esse nosso read criando o nosso método find que busca uma tarefa específica. Vamos lá?